Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série Aprendendo Ciência da Construção comigo. Esse é nosso 11º vídeo. Hoje é o dia de lermos um artigo. Hoje eu pulei para o artigo 7, porque o artigo 6 eu achei muito fora aqui da nossa realidade do Brasil, né? Fora em excesso, né? Quase tudo aqui que a gente tá vendo é fora, mas o 6 era muito fora. Então eu pulei aqui para o 7. 7 tem o título de Priorizando o Verde é a Energia Estúpida, de 12 de junho de 2014. Crédito ao arquiteto Duarte Manziria, acho que ele disse isso primeiro. Se ele não disse isso primeiro, com certeza disse bem. Muitos edifícios verdes não economizam energia, porque eles têm muito vidro, são super ventilados, têm vazamento de ar, são cheios de fontes térmicas e dependem de truques e modismos em vez de física. Isso aqui já está bem na realidade do Brasil. Basicamente, a atual mania verde sustentável pode ser resumida como arquitetos e engenheiros se comportando mal. A boa notícia é que a maior parte desse absurdo pode ser facilmente remediada quando os adultos finalmente se enganam. A má notícia é A má notícia é que as falhas estão começando a borbulhar na superfície e corremos o risco de arruinar a marca verde. Antes de poder ter um edifício verde, você precisa de um edifício primeiro. Presumivelmente, esse edifício precisa ser capaz de ficar de pé, não ser levado por um furacão, não cair em um terremoto, não queimar, não vazar água da chuva, não ser mofado, não apodrecer, não correr e, de outra forma, ser capaz de atender aos códigos de construções aplicáveis, como ter uma previsão básica para a ventilação, como é especificada pelo padrão 62.1. Então, o que há com todos esses programas verdes fornecendo pontos para a durabilidade e qualidade do ar interno? Quero dizer, é bem patético. Se tivermos que recompensar arquitetos e engenheiros quando eles fornecem detalhes e especificações que deveriam ser básicos para a prática fundamental. Se você projetar e instalar um sistema de ventilação controlado que atenda ao padrão 62, você ganha pontos. Você ganha mais pontos se mantiver a chuva do lado de fora e projetar o edifício para secar e se molhar. E você ganha ainda mais pontos se os ocupantes estiverem realmente desconfortáveis. Esses não são requisitos de código, não deveria ser o padrão de cuidado. Concordo 100%. Deveria. Porque a gente tem as normas do Brasil, mas por mais que sejam obrigatórios, são normas, né? As normas na prática são mais obrigatórias depois lá na frente que dá problema. E quando a gente fala de conforto, durabilidade da construção, é difícil ser um ponto de dar problema para alguém entrar com o processo desses. As pessoas simplesmente não fazem. Os profissionais são tendenciados para outras práticas, a práticas de simplesmente a casa ser bonita, atender a algumas questões estéticas, acabamentos, tudo isso, e a parte principal que seria para a pessoa morar e ter realmente a casa confortável e durável, porque ela está investindo um valor alto, não acontece. É obrigatório, mas praticamente não é obrigatório. Então, se fosse algo mais, sei que é loucura, mas algo como se quase tivesse que ser a aprovação da prefeitura já fosse já com essas condicionantes também funcionaria bem melhor. Mas aí teria que resolver muita coisa, né? Porque até os profissionais da prefeitura teriam que entender de tudo isso para poder analisar, mas não é bem isso que acontece. Nós, arquitetos e engenheiros, caímos tanto que agora ganharmos pontos e atentarmos aos requisitos básicos de construção que todos os edifícios devem atender para serem chamados de edifícios. Programas verdes desperdiçam muito tempo e dinheiro com coisas óbvias, e mais tempo e dinheiro com coisas irrelevantes ou sem importância. Que tal focar em coisas que realmente são importantes? Virou tudo sobre os pontos e as coisas importantes são ignoradas. Perseguir pontos verdes não lhe dá bons edifícios que sejam realmente verdes. Você pode obter uma classificação de liderança em energia e design ambiental LEED e não economizar energia em comparação com edifícios tradicionais. Como isso pode ser verde? Como ser verde, então? Vamos começar com o requisito básico de que precisamos de um edifício que atenda ao código e ao padrão de cuidado. Seria um edifício que seja estruturalmente sólido, à prova de fogo, tenha um sistema de ventilação controlado, não vaze a água da chuva e seja confortável. Não há pontos para isso. Este é o requisito mínimo para um edifício. Agora, o que vem depois? Isso é bem fácil. É energia. Quais são os dois maiores desafios que a República enfrenta desde os irritantes britânicos em Bunker Hill e Robert E. Lee, liderando o Exército Confederado? Aquecimento global e segurança energética. A chave para o aquecimento global e a segurança energética é a conservação de energia.
O arquiteto Edward Masria gosta de dizer que os arquitetos controlam o termostato global. Acho que ele está certo. Mostre-me um edifício que atenda ao código padrão de cuidado e economiza energia, e ele mostrarei um edifício verde. Um edifício verde de verdade, não uma declaração social que suga dinheiro, tem recursos aos problemas reais que o planeta enfrenta. Você quer economizar muita energia e muito dinheiro? Fácil. Use menos vidro. Janelas e paredes de cortina são os componentes mais caros de um edifício e oferecem o pior desempenho energético. Quanto mais você usa, mais energia e dinheiro você queima. Limite a área envidraçada a aproximadamente 30% e use vidros e molduras realmente bons. Esse é o maior problema que tem no Brasil também. O pessoal gosta muito de vidro, gosta de abertura, tudo. E só que ao mesmo tempo negligencia. Querem ter os vidros, mas não querem investir para terem os vidros que vão realmente trazer conforto para eles. Acha que só por o vidro vai ser legal, às vezes quer ter uma vista. E aí chega, tá lá, tem que economizar de todas as formas na casa, porque realmente ninguém faz criatividade, não pensa no projeto olhando financeiro e só vai fazendo aberturas. E olha que olha, e quando vai ver os custos, são custos altos de esquadrias. E aí a pessoa vai para os valores. Os valores que vai trazer menor qualidade para a construção. E aí tem um dos maiores problemas que a gente tem hoje no mercado. Esquadrias de qualidade baixa, mas com grandes aberturas. Acontece tudo isso que ele falou. Então, precisamos pensar. Estou tentando fazer os clientes que chegam na gente no começo já entender a importância de planejar, entender cada decisão como um custo a mais ou um custo a menos. Principalmente no começo, todo mundo chega querendo tudo. Ah, quero economizar, quero isso, quero aquilo, mas a gente percebe que quando a gente fala real, fala que, mas eu gosto, tá. E aí depois, a hora que chega na hora do investimento mesmo, entre os problemas da gente investir valores para produtos que realmente não são bons, para tentar encaixar. O ponto principal é usar menos vidro e usar vidro e molduras de boa qualidade. O gráfico é cortesia de John Straub. Vidro ruim estraga paredes boas. Isso a gente acontece no steel frame, não adianta. E lá botar a parede de steel frame, tem isolamento térmico, isolamento acústico, e a pessoa vai lá, coloca uma esquadria que não tem nada disso. O impacto da ponte térmica através de conjuntos de paredes comerciais e o fluxo de calor através de sistemas de janelas podem ser calculados com precisão relativamente boa, calculando uma média ponderada por área dos valores R da janela. E seções de paredes opacas. A equação assume a forma. O geral, WWR vezes janela, mais 1 menos WWR vezes parede, onde U é igual a 1 sobre R. Os resultados de vários cenários são plotados no gráfico abaixo. Sistemas típicos de parede cortina têm um valor R de apenas 2 ou 3, com sistemas de alto desempenho, não mostrados, usando os painéis Spindle altamente isolados e melhor envidraçamento duplo da categoria podem atingir R4. Apenas alguns sistemas como a série Kauner podem atingir valores R de 6 ou mais. A curva 1 acima, azulzinha, é para janelas perfuradas de alumínio com ruptura térmica padrão U50, com unidades de endereçamento isolado de vidro duplo preenchido com ar em um sistema de paredes de tijolo de aço com revestimentos de manta, R12. O valor R efetivo gerado das paredes é de cerca de 3 para 4 sobre a parte normal de janela. A curva 2 mostra que aumenta o valor R da parede 11, adicionando a polegada de espuma no exterior, resulta em um aumento de R0,5 para R1,5, para o valor R geral para a mesma faixa. A curva 3 mostra o quão significativo o desempenho de uma janela pode causar se uma boa parede for fornecida. A parede R16 com isolamento externo, quando acoplada a janelas ruins, produz um fechamento vertical com um valor R de apenas R3 e R6 para uma faixa normal de área de janela. A curva 4 pressupõe uma estrutura de janela de boa qualidade, com endereçamento de alta qualidade, baixa emissividade, preenchido com argon. O resultado para o fechamento vertical geral ainda é apenas R4 e R7. Essas 4 primeiras curvas cobram o desempenho de uma ampla gama de gabinetes comerciais com uma ampla gama de tipos de revestimento. A conclusão é que os gabinetes verticais comerciais modernos, na verdade, têm um valor R que raramente é maior que 7, e mais provavelmente na faixa de 3. A curva 5 e 6 fornece uma ideia das melhorias
significativas que são possíveis. Usando os melhores esquadrias de alumínio com ruptura térmica e envelhecimento de alto desempenho. A curva 5 mostra que uma parede R40, o valor R geral estará na faixa de 7 a 12 para WWR de menos de 40%. A maior proporção recomendada para edifícios de alto desempenho. Embora esse seja um nível baixo, ainda é significativamente mais do que a alternativa. A curva cinza abaixo da curva 5 mostra o leve benefício múltiplo obtido ao aumentar o valor R da parede de 20 para 40, particularmente em altas proporções de envidraçamento. A curva 6 emprega unidades do vidro triplo de baixa emissividade, preenchidos com argônio, em uma estrutura de fibra de vidro isolada, para fornecer um valor U de apenas 0,14. Mesmo com a parede isolada para apenas R20, tal combinação pode fornecer um valor R geral de 12,14. 2 a 3 vezes mais do que os gabinetes verticais comerciais típicos. Em todos os casos, pode-se ver que altas taxas de envidraçamento geram paredes de fechamento que são caras. Em todos os casos, pode-se ver que altas taxas de envidraçamento geram paredes de fechamento que são caras para comprar com perda e ganho de calor muito altos. Essa alta taxa deve ser evitada tanto em espaços individuais como salas de reuniões, quanto para todo edifício em média. Então, não ventile demais. Essa ideia de ganhar pontos verdes aumentando as taxas acima daquelas especificadas pelo padrão ASHRAE 62 é uma loucura. O que aconteceu com o controle de origem? Se você não construir materiais estúpidos no prédio, não fizer coisas estúpidas no prédio, não conectar o interior ao exterior através da garagem, 62 funciona muito bem. Em seguida, construa um recinto sem grandes buracos. Construa hermeticamente fechado, ventile corretamente. Hermeticamente fechado é 2.0, certo? É o padrão ASHRAE 62. Quão complicado isso pode ser? Só que nós não fazemos isso. Seguindo em frente, não isole as cavidades dos pinos de aço, isole-as do lado de fora. Na maioria das vezes, tudo que você precisa é de R10 de isolamento externo contínuo, que é entre 1.5 e 2 polegadas de isolamento rígido. E não utilize planos de suprimento ao retorno. Use algo chamado dutos, para evitar problemas de qualidade do ar e garantir que o ar vá para onde você deseja. Como não ser verde? Depois que obtemos um invólucro, podemos condicioná-lo. Nota para arquitetos. Antes de controlar o ar, você deve primeiro enclausurar o ar. O invólucro vem primeiro e é mais importante que todos os sistemas entre deles. Engenheiros mecânicos, todos se dizem verdes, todos afirmam fazer design verde, mas quando chega a hora da verdade, poucos deles querem fazer o trabalho adicional necessário para projetar um sistema mecânico compatível com o invólucro de alto desempenho. Eles querem seu dinheiro por nada e suas garotas de graça. Claro que poucos clientes realmente querem pagar um engenheiro pelo design. E se o dinheiro é gasto, geralmente é desperdiçado porque o invólucro é ruim. Você não pode tornar o edifício verde fazendo com que o mecânico tente compensar o design estúpido do invólucro do edifício. Aqui também acontece isso. Ar-condicionado é decidido de qualquer forma. É decidido por cálculo de site de empresa de ar-condicionado que quer te vender um ar-condicionado mais potente. Então, ele não está analisando de que é feita as paredes, qual que é a esquadria que tem ali, não está analisando nada disso, a posição e insolação que está recebendo essa parede, tipo de proteção que está recebendo. Não está analisando nada disso. Então, ela sempre vai fazer para mais. E para mais vai ser mais caro, mais consumo de energia, equipamento mais caro. O que há de verde nos planos de suprimento para o piso? Como eles economizam energia? Eles com certeza não contribuem para a qualidade do ar interno, eles pioram. Você quer que o ar respirável seja entregue em um vazio sem dutos sobre o piso que não pode ser limpo? Você já esteve em um, eles estão sobre tudo. Essas coisas se acumulam neles. Eles precisam ser limpos, mas você não pode limpá-los porque não pode alcançá-los facilmente. Não pode limpá-los facilmente, mesmo se chegar até eles, porque estão cheios de serviços. Portanto, são imundos e são caros. O prédio tem que ser mais alto. Isso queima recursos e dinheiro. Mas é verde, quem diz. Mais dinheiro, mais energia, mais recursos, mais problemas. O que há de verde nisso? Quer se divertir? Vá perguntar ao pessoal da Administração de Serviços Gerais sobre o que eles acham dos planos de suprimento sobre o piso. Enquanto estiver nisso, pergunte também sobre a dinâmica de fluidos computacional e ventilação passiva e o edifício federal de São Francisco. Eles não poderão dizer muito porque o litígio em andamento funcional os colocou sob uma ordem de silêncio. Vá ao Google e a internet e divirta-se. Ou que tal a nova prefeitura Lead de Seattle, que acabou sendo um cachorro? Então temos a prefeitura de Londres de Sir Norman Foster, supostamente o maior edifício público ecológico de todos os tempos. E acaba de receber uma classificação I, na eficiência em uma escala que vai de A a F, com base no consumo de serviços públicos recém-divulgados. Aparentemente, a loucura não se limita a este lado do Atlântico. Fachadas duplas, verde, o que há com isso? Pensei que tivesse matado essa ideia idiota, depois de todo o absurdo associado às casas de envelope duplo na década de 1970.
Parece que ideias realmente continuam voltando a cada geração. Normalmente, depois que a geração de adultos que lidou com a ideia de óbito da primeira vez se aposenta. As pessoas que nos trouxeram o novo canal também nos trouxeram o primeiro edifício de fachada dupla nos Estados Unidos na década de 1970. Mais fachada dupla do edifício Roper Chemical Company. Não há muito a ser dito aqui. A população de uma pequena vila poderia viver neste espaço. Caraca, eu nunca tinha visto isso. Aqui está a premissa geral por trás da fachada dupla. A fachada externa cria um espaço de amortecimento entre ela e a fachada interna, temperando o ambiente que a fachada interna vê. Então temos que construir duas paredes, não uma. Uma parede externa e uma parede interna com um monte de espaço entre elas. Parece-me que se você construir a parede interna corretamente, você não precisa da parede externa, e vice-versa. Nós chamamos isso de de onde eu sou. Então você consegue usar o espaço entre elas porque não há espaço entre elas. É tudo dentro, nós chamamos isso de área de piso alugável, de onde eu sou. Fachadas duplas são uma maneira de baixo consumo de energia, para fornecer um fechamento todo de vidro, mas elas sempre usam mais energia do que uma fachada condensante, do que uma fachada decente com menos de 100% de vidro. Por que lá? Ah, esqueci de toda a mágica da ventilação passiva que acontece entre as duas fachadas e as janelas operáveis que você pode ter entre a fachada interna e o espaço mágico. Tudo trazido a você com a precisão e a previsibilidade da dinâmica de fluxo computacional e do efeito de Pi. Ensler e Hutchins estão se revirando em seus turnos e Chao e Kura não estão nada satisfeitos. Eu invoco os fantasmas da ciência da construção do passado para se levantarem e colocarem uma praga em todas as suas casas. Tenho novidade para todos vocês, fadistas. Vocês podem ter janelas operáveis, a única fachada e podem obter muito mais controle e previsibilidade com coisas chamadas ventiladores, dutos e controles. Ao propósito, você pode obter isso a um custo muito menor, usando muito menos materiais, ou seja, eficiência de recursos, e usando muito menos energia. Mas ventiladores usam energia, não é natural usar ventiladores. Outro jeito, o jeito mágico, usa forças naturais, que são boas porque a natureza é boa, e o homem é inerentemente mal. Não tivemos essa discussão há mais de 200 anos com um francês morto chamado Rousseau? Se ensinássemos mais física e menos filosofia aos arquitetos, eles não cairiam nessa porcaria. E já que sou nisso, que vergonha de vocês engenheiros por usar física ruim para enganar arquitetos incrédulos. Aqui os arquitetos usam física zero e a gente e os engenheiros também não se safam dessa. Telhas verdes, grama e terra são energicamente eficientes. Trabalhe comigo aqui. O que economiza mais energia? 2 polegadas de terra ou 2 polegadas de isolamento? O que economiza mais energia? Grama ou uma membrana de cor branca? O que é mais caro e não economiza energia? Grama e terra ou isolamento e uma membrana de cor branca? O que precisa ser regado para evitar que a grama morra e seja levada pelo vento? Mas eles são lindos e têm uma aparência legal. E isso aparentemente é mais importante do que a economia de custo e energia. Ok, eu posso viver com o argumento de ser bonito e ter uma aparência legal. E se esse for de fato o argumento? Mas não encha com meias verdades, com efeitos de ilha de calor e escoamento de água. Existem outras maneiras de lidar com cada um. Sei que não vou ganhar argumentos sobre telhados verdes, então meu conselho é pelo menos construir telhados verdes corretamente. No mundo verde, as pessoas às vezes ficam tão preocupadas com materiais verdes, que esquecem que no final do dia a montagem ainda tem que funcionar. Então, deck, isolamento, coverboard, e um coverboard, deixa eu ver. Capa. É uma camada de proteção. Multilayer, Notifier, Waterproof, membrana ou membrana? De membrana, a camada de terra. Não, a membrana, aí uma barreira de proteção, camada, a membrana, a barreira de proteção, sistema de drenagem, e aí sim, camada verde. Telhado verde ruim. O isolamento está sob a membrana. Isso é ruim. O isolamento pode entrar em colapso e perder o suporte para a membrana. A membrana pode rasgar e vazar. O motivo dessa escolha ruim de projeto é frequentemente a preocupação com o esverdeamento do agente de sopro e isolamento rígido. Telhados verdes bem-sucedidos historicamente usaram polietileno extrudado, XPS, pode ficar molhado e assim funcionar. E ainda assim funcionar. O agente de sopro XPS não é sem dúvida mais verde que o verde. Agentes de sopro verdes comprovados usam um isolamento de poliinsocianurato,
Parecem atraentes à primeira vista, mas os conjuntos de isolamento precisam ser protegidos de água, portanto, a localização sobre a membrana e a carga estrutural do conjunto de composição precisam ser levadas em consideração. Então, aquele era o telhado ruim. Aqui é o telhado bom. O isolamento está sobre a membrana. Isolamento. E chega de prêmios antes que um edifício seja construído e seu desempenho seja verificado. Placas de premiação devem vir com parafusos removíveis. Mostre-me as fontes de serviço público. Compare o edifício com um edifício de tamanho e ocupação semelhantes em um clima semelhante. Se você não mostrar nenhuma economia, cale a boca. Você não pode ser verde se não economizar energia. Não me fale sobre diversidade biológica, materiais reciclados e ventilação natural, tarefa de economizar energia. Poupe de engenharia social, quanto menor melhor, como todos nós temos que compartilhar o planeta, como todos somos iguais, até que você economize energia. Não me fale sobre compensações de carbono até que você economize energia. Você precisa de alguma economia de carbono antes de poder negociar com qualquer um. O protocolo de Kyoto exige que os créditos de carbono sejam verificados, ou seja, um pedaço de papel dizendo que pretendemos provar as reduções de carbono não fazem. Economize um e você pode negociar um. Não construa um porco energético premiado de você é verde porque plantou algumas árvores no Isar e trouxe alguma água limpa para uma vila. Esses são todas coisas boas, mas não significa nada para mim porque você ainda tem um prédio ruim. Cientista da Royal Buildings, Charles questiona edifícios verdes. Só um comentário aqui, e isso eu me incomoda muito, principalmente quando a pessoa vai colocar energia solar, até obras públicas. Então, tipo, o foco é na energia solar para não pagar energia, para pagar o mínimo ali de energia. Estou sendo sustentável por causa disso, e aí todo o restante, o ponto inicial, né, que ele está falando aqui, que deveria ter mais atenção, que é a economia de energia em primeiro lugar, ninguém está nem. Na verdade, vira até o contrário. Está nem aí, então eu posso consumir o tanto de energia que eu quiser, porque eu tenho energia solar, então não vou pagar energia. É isso várias vezes. Vou ter ar-condicionado, não tenho, estou nem aí, não vou pagar. Vou ter energia, vou pôr ar-condicionado e vou pôr energia solar, então não tem problema. Mas, né, só não diga que é sustentável, pelo menos. O princípio de Gales criticou a indústria da construção verde por depender de dispositivos ecológicos como turbinas eólicas e painéis solares para justificar edifícios ineficientes. O príncipe pediu que os desenvolvedores usassem métodos e materiais tradicionais junto com o melhor da ecotecnologia para resolver o problema de criar propriedades ecologicamente corretas, em vez de optar por soluções tecnológicas sofisticadas e altamente comercializadas. Seus comentários foram recebidos de forma mista por Paul King, presidente executivo do UK Green Building Council, que disse que eles provocariam um debate saudável, mas corriam o risco de prejudicar os esforços da emergente indústria da construção verde do Reino Unido. No prefácio de um suplemento verde na revista House Garden, o príncipe escreveu: por que devo perguntar se ser verde significa construir com vidro, aço, concreto, e então adicionar turbinas eólicas, painéis solares, aquecedores de água, telhado de cedro, ato de vidro, toda a parafernália de uma nova indústria de construção verde para compensar edifícios que são ineficientes em primeiro lugar. Agora está claro que muitos desses complementos são meros gestos, na melhor das hipóteses, pois seus impactos no consumo de energia residencial agora podem ser medidos e geralmente oferecem pouca justificativa para a natureza radical do design. Especialistas acreditam que a grande energia em pequena escala pode ajudar na busca por mais energia renovável, com empresas, comunidades, escolas e lares fazendo sua parte instalando itens como painéis solares para aquecimento, caldeiras de biomassa e fontes combinadas de calor e energia. Em dezembro do ano passado, o governo delineou um esquema multimilionário para financiar escolas para instalar fontes de energia renováveis, como caldeiras a lenha, turbinas eólicas e painéis solares para reduzir as emissões de carbono. Charles acrescentou: devemos agir agora, usando métodos materiais tradicionais para trabalhar com a natureza e não contra ela, ao mesmo tempo que incorporamos o melhor da tecnologia contemporânea de maneira integrada e solidária. Falando sobre os comentários do príncipe, o Sr. King disse: de certa forma ele está certo. Há exemplos de edifícios de alto padrão sendo considerados verdes, quando o mais importante é reduzir os impactos ambientais por meio de um bom design em primeiro lugar. No entanto, ele corre o risco de minar os esforços da emergente indústria da construção verde do Reino Unido, cuja grande maioria está projetando um número cada vez maior de edifícios fantásticos, não apenas ecologicamente corretos, mas também oferecerem por si só. Reação típica dos arquitetos: ataque o mensageiro em vez de consertar o problema. Críticas de qualquer tipo são ruins porque verde é bom. Não critique o verde porque isso impediria as pessoas de adotar o verde. O interessante é que o Príncipe Charles realmente entende. As suas observações bastante astutas são minimizadas. É isso. Aqui a gente tem bastante esse problema.
A gente, quando começou a empresa, a gente queria tentar, a Carla focou alguns estudos ali em parte de arquitetura bioclimática, mas por um momento ela até desanimou, porque chegava projetos e a gente tentava aplicar de alguma forma ali, mas os clientes não estão preparados para isso. Por mais que a gente tenta explicar, principalmente quando a gente está no começo da empresa, né, ali, a gente tinha uma certa dificuldade até para passar para o cliente todo esse entendimento, e aí acaba tinha que ceder ao fazer de qualquer jeito. Mas agora a gente está voltando, e voltando, principalmente agora a gente tem já um certo posicionamento no mercado, tem portfólio, tem experiência no mercado, conhecimento mais firme, vamos dizer assim, para poder se portar e fazer o que precisa de ser feito mesmo. E hoje acho que eu me sinto até mal de fazer uma carga para alguém que simplesmente disser isso. Que não esquenta, eu vou colocar ar-condicionado e vou ter energia solar, então não preocupe com o consumo de energia. Eu acho que eu estou chegando nesse ponto de não ficar legal com a situação e de, às vezes, provavelmente até nem fechar negócio. A gente está precisando muito mesmo, mas as nossas experiências é de momento que a gente está precisando de muito dinheiro e sente que não é um bom negócio, é melhor realmente não ser o melhor negócio, porque não ir para o negócio, porque o problema pode virar muito maior. Então é isso. Vamos pensar. Acho que esse aqui foi muito bom para a gente ter essa consciência, cuidado com essas falas de verde fácil, de sustentabilidade fácil, e olhar para onde que estão olhando realmente a sustentabilidade, se é na essência, na base do negócio, ou se é sempre com soluções pontuais lá na frente, e que o restante foi tudo mal feito. Então, usar energia solar e se dando o consumo de energia. Então é isso. Queria que você deixasse nos seus comentários o que você achou desse vídeo, qual a sua opinião sobre esse assunto. Se você ainda é no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com pessoas que você conhece para aprender aqui um pouquinho com a gente sobre ciência da construção. Curtam esse vídeo para ajudar a gente a chegar a mais pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo.